Vitória em Cristo, com o pastor Silas Malafaia. A paz de Cristo para a sua vida, programa Vitória em Cristo, mais uma vez chegando até você para te abençoar. Eu quero aqui incentivar você que está no Rio de Janeiro, está passeando por aqui. Todas as quartas-feiras eu estou ali na Assembleia de Deus em Jacarepaguá. Isso, Rua André Rocha, 890, na Taquara. Eu dirijo ali o Culto da Vitória. Todas as quartas, às 19h30, sempre com uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Quarta-feira da Vitória, na Rua André Rocha, 890, às 19h30. Vá lá, Deus tem uma bênção para você. Daqui a pouquinho, pastor Silas Malafaia pregando a poderosa palavra de Deus. E lá no final do programa, aquele momento de oração, aquele momento especial, onde nós falamos com Deus para que Ele haja em seu favor. Deus te abençoe. Vitória em Cristo. Volta já. A Central Gospel traz para você a melhor Bíblia de estudo com aplicação prática no mundo. Bíblia de Estudo Matthew Henry. Através dela, você compreenderá com facilidade os textos da Palavra de Deus. Uma obra que rompe a barreira do tempo, chegando agora ao Brasil, mas que há 300 anos tem sido uma grande ferramenta para o Evangelho. Você nunca estudou uma obra como essa. Lançamento em março. Aguardem! Vem aí o Congresso do Conselho de Pastores do Brasil, CIMEB, em Curitiba, de 8 a 10 de abril, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2018, Boqueirão. Preletores, pastores Silas Malafaia, César Augusto, Silmar Coelho, Jorge Linhares e, pela primeira vez no Brasil, o conferencista internacional Dale Bronder. Acesse agora o site do CIMEB e faça já a sua inscrição por R$ 40 no boleto ou cartão de crédito. www.cimeb.org.br. E atenção, se você já é membro do CIMEB e está com sua anuidade em dia, você não paga inscrição. Para se cadastrar ou renovar a sua anuidade, acesse agora www.cimeb.org.br. Congresso do CIMEB em Curitiba, de 8 a 10 de abril. CIMEB, preparando você para novas conquistas. Inédito, sensacional, espetacular, para abençoar milhões de famílias brasileiras. Um seguro de acidente pessoal e residencial que lhe dá de cortesia exames, consultas e procedimentos médicos com até 65% de desconto e 60% de desconto em remédios. E ainda mais, até 3 dependentes à sua escolha também poderão utilizar as cortesias do seguro. E tudo isto por apenas R$ 9,99 mensais. É isto mesmo, R$ 9,99 mensais. Um seguro de acidente pessoal e residencial dá de cortesia a exames, consultas e procedimentos médicos com até 65% de desconto e 60% de desconto em remédios por apenas R$ 9,99 mensais. Ligue agora mesmo para 0 Operadora 11 3777 1919, 0 Operadora 11 3777 1919 ou acesse www.redeabençoadora.com.br. Um projeto da Zurich Seguros, uma das maiores seguradoras do mundo, com o apoio da Associação Vitória em Cristo. Ligue agora 0 Operadora 11 3777 1919 ou www.redeabençoadora.com.br. Válido para pessoas entre 16 e 70 anos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador. Olha aí, minha gente. Agora, som de chamada do telefone com minhas mensagens. É só você mandar um SMS para 5656 com a palavra Silas. Você pode escolher uma das mensagens e ganhar almas para Jesus. O Senhor da vida, o Senhor da salvação. Pode crer, pode ter certeza que Jesus ama você. Curso Internacional de Teologia. Com os maiores nomes da história evangélica dos últimos tempos.
T.L. Osborne, Reinhard Bonk, Jack Hayford, Joyce Meyer, John Bevere e muitos outros. Curso Internacional de Teologia, em março. Aguardem! Uma realização da editora Central Gospel. Essa iniciativa pode mudar a sua vida. Seja um revendedor da editora Central Gospel e você pode ganhar até 100% de lucro. Acesse www.editoracentralgospel.com/revendedor. E atenção, inédito! Você agora como revendedor pode facilitar a sua venda em até 12 vezes para o seu cliente usando o celular. Basta adquirir o leitor de cartão de crédito e conectar ao seu smartphone ou tablet. Não existe nenhuma exigência para você ser um revendedor da Central Gospel. Seja um revendedor agora mesmo. www.editoracentralgospel.com/revendedor. Quantas perguntas tenho que fazer? Será que um dia irei entender? Por que sou assim? Por que riem de mim? Subestimando minha capacidade de ser. Um dia cinza é como um borrão, faz parecer que nada tem razão. E a tristeza vem querer me derrubar, mas eu vou controlar essa vontade de chorar. Não quero mais brigar pra alguém me aceitar do jeito que sou, do jeito que sou. Mas pode duvidar de mim, eu vou seguir até o fim. O que você pode fazer? Nasci para vencer, sou vencedor. Eu sei que nem sempre posso esperar receber da vida o que costumo dar, mas o que não me matou, mais forte me deixou. Eu sei que essa força pode te incomodar. Eu tenho minha marca do amor e ela brilha, brilha, seja onde for. Não importa se a escuridão vem, pois a noite mostra a força que ela tem. Não quero mais brigar pra alguém me aceitar do jeito que sou, do jeito que sou. Mas pode duvidar de mim, eu vou seguir até o fim. O que você pode fazer? Nasci para vencer, sou vencedor. Sei que ele é, foi por mim que seu filho ele entregou, e de todo pecado me purificou. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que ele está comigo até o fim. Em Cristo sou mais que vencedor, mais que vencedor. Sou vencedor. Sou vencedor. E nada nunca pode me parar. Eu vou continuar.
Uma nova geração está se levantando. Santo Espírito, vem agir neste lugar. Com tua glória, vem encher este lugar. Depois do sucesso do CD Essência, a Central Gospel Music lança Geração de Jesus. O que você pode fazer? Nasci para vencer. Sou vencedor. Sou vencedor. O novo CD de J.A. Eu vou continuar. Adquira já pelo Televendas 2187 7000 ou acesse editoracentralgospel.com. Nasci para vencer. Sou vencedor. Mais um lançamento Central Gospel Music. E nada nunca pode me parar. Disponível também no iTunes. Há um temporal de Deus chegando aqui. Sinais e maravilhas vão acontecer. Línguas repartidas por todos os lados. Quem é pentecostal não vai ficar calado. A glória de Deus vai impactar. Eu sei que o ambiente não vai suportar o peso da unção que está descendo aqui. Se você quer ser tocado, então dá lugar. Se envolva no louvor e comece a adorar. É glória, é pura Shekinah. Há um perfume diferente invadindo este lugar. É a presença do Deus de Israel. Ouça a orquestra celestial tocando uma sinfonia lá do céu. Abra tua boca pra glorificar. O Todo-Poderoso vai fazer deste lugar cair um temporal de graça e poder. Renovo e unção vai fazer florescer na sequidão o sobrenatural e em teu coração a vida. Vai te levantar das cinzas e te colocar de pé. Vai te arrancar do vale e mostrar que contigo é. Vai fazer o impossível, o que ninguém pode fazer. O temporal de Deus é de vitória. Pode receber. É glória, é pura Shekinah. Há um perfume diferente invadindo este lugar. É a presença do Deus de Israel. Ouça a orquestra celestial tocando uma sinfonia lá do céu. Abra tua boca pra glorificar. O Todo-Poderoso vai fazer neste lugar cair um temporal de graça e poder. Renovo e unção vai fazer florescer na sequidão o sobrenatural e em teu coração a vida. Vai te levantar das cinzas e te colocar de pé. Vai te arrancar do vale e mostrar que contigo é. Vai fazer o impossível, o que ninguém pode fazer. O temporal de Deus é de vitória. Pode receber e te colocar de pé. Vai te arrancar do vale
Estamos aqui no templo da Assembleia de Deus em Jacarepaguá, na Taquara, Rua André Rocha, 890, igreja cujo pastor é meu pai, que está aqui no púlpito, o pastor Gilberto Malafaia. Essa aqui é uma igreja que a minha família está aqui, meus irmãos estão aqui, não é? Meu filho Silas está aqui, que faz a abertura do programa, que você acompanha, e sobrinhos. Então, a minha família por parte de pai, né? Os irmãos estão aqui, meus irmãos colaborando aqui com o meu pai e essa igreja tão amada, a Assembleia de Deus de Jacarepaguá, e irmãos aqui de outras igrejas do bairro que estão aqui. Eu quero trazer uma palavra para você sobre para você escolher o melhor. Eu quero falar alguns princípios e regras que Deus utiliza, e para você fazer uma escolha, escolher algumas, porque a Bíblia é um livro de princípios e regras, né? Então eu quero destacar algumas e quero apenas deixar um texto básico que está no Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Os preceitos, as leis, as regras do Senhor, elas são retas e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Eu gostaria de dizer para você, eu escolhi aqui 5, tem milhares na Bíblia, para você poder entender princípios e regras que Deus se utiliza, para você poder escolher a melhor parte, ou escolher o melhor. Mas você precisa saber como é que Deus trabalha. Então vamos ao primeiro. Ou você confessa os seus pecados a Deus e Ele te perdoa, ou então você não confessa e Deus te condena. Isso aqui é um princípio, é uma regra que Deus trabalha. Ou você confessa pecados e Deus perdoa, ou então você não confessa e Deus condena. A verdade é que todo ser humano é pecador. Diz a Bíblia em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a prova que todo ser humano é pecador, a Bíblia dá a dica, em Romanos 5,12 diz: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. A morte, a dor e o sofrimento é uma prova insofismável de que o homem é pecador. E se o homem é pecador, Deus estabelece o princípio para que o pecado possa ser cancelado, e é a confissão. Diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está
em nós. Quando você, quando nós confessamos os pecados, a justiça de Deus se manifesta para nos absolver. Quando eu e você, quando o homem não confessa os seus pecados, a justiça de Deus se manifesta para condenar. A justiça de Deus, ou ela se manifesta para cancelar o pecado, ou ela vai se manifestar para condenar o pecador. Agora, querido, não apenas ter o perdão de pecados, a confissão de pecados, ela trabalha também em outras áreas. A confissão, ela, além de você ter o perdão de pecados, você tem a purificação, isto é, a remoção, a retirada do pecado, conforme o texto que eu li de 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, onde ele diz que vai nos purificar de todo o pecado. A confissão de pecados produz cura. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Você sabia que tem enfermidades que elas são produtos do pecado, e na confissão elas são canceladas? Há uma outra coisa interessante que a confissão produz. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados tem a tolerância de Deus. Então veja, meu amado, se você não quer confessar os seus pecados, fique certo que Deus vai te condenar. Se você confessar os seus pecados, e não é para o pastor, e não é para o padre, e nem muito menos para o papa, mas para Deus, você vai ter perdão de pecados, remoção de pecados, cura e tolerância da parte de Deus. Eu te aconselho a você, a cada um de nós, confessarmos os nossos pecados ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder de perdoar pecados. Há um outro princípio, há uma outra regra que Deus trabalha e que a gente precisa saber. Isso que eu vou falar aqui, Deus só tem duas maneiras de trabalhar com isso, segundo a Bíblia. Preste bastante atenção. Ou nós nos humilhamos diante de Deus, ou então Deus nos humilhará. Na questão da humilhação, Deus só trabalha com essas duas perspectivas. Ou nós nos humilhamos diante de Deus, ou Deus nos humilhará. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecer a sua soberania e superioridade. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecermos as nossas fragilidades, mediocridades. É reconhecermos a nossa dependência do poder, do amor e da bondade de Deus para nos ajudar. Quando uma pessoa reconhece as suas limitações, deficiências e mediocridades, e reconhece que Deus é o Senhor soberano, todo-poderoso, e se submete a Ele, você está dando uma demonstração prática de que você se humilha diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Agora, quando nós nos humilhamos diante de Deus, você sabe o que o resultado de se humilhar diante de Deus? Como é que é importante a gente se humilhar diante de Deus? Primeiro, Mateus 23:12 diz: aquele que se humilhar será exaltado. Tiago 4:10 diz: humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Você quer ser exaltado?
então se humilhe diante de Deus. Sabe o que acontece quando a gente se humilha diante de Deus? Tiago 4,6 diz que Deus dá graça aos humildes. Sabe o que significa isso? Aquele que se humilha diante de Deus, recebe o favor de Deus. Você sabe qual é o resultado de quem se humilha diante de Deus? A Bíblia tem uma história muito interessante, de um rei poderosíssimo chamado Manassés. Depois você lê em casa a história em 2 Crônicas capítulo 33. Entre o versículo 11 e 13, Manassés foi muito poderoso, fez tanta besteira, ficou tão vaidoso, ficou tão soberbo, fez tanta loucura, que Deus ficou tão irado com ele, enviou exércitos inimigos, ele foi preso entre espinhos e foi jogado no calabouço, no cárcere inferior. Diz o texto da Bíblia, Manassés lá no cárcere, diz assim: e ele se humilhou muito diante do Senhor, e o Senhor se aplacou para com ele. Aqui está um resultado de quem se humilha. Sabe o que está dizendo? O Senhor cancelou o juízo que estava sobre Manassés. Quando uma pessoa se humilha diante de Deus, é cancelado uma sentença divina que pode ter contra essa pessoa. E diz a Bíblia que então Manassés conheceu ao Senhor, e o Senhor o retirou do cárcere e ele voltou ao reino. Sabe o que eu aprendo? Quando a gente se humilha diante de Deus, Deus nos restitui. Se você se humilhar diante de Deus, te prepara, isso é profético para você que está me vendo por esse programa e para você que está aqui. Eu não sei o que te tomaram, eu não sei o que você perdeu, mas se você se humilhar diante de Deus, Deus traz de volta e coloca na tua mão. Você sabe qual é o resultado de quem se humilha diante de Deus? O Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Olha que coisa linda. Tem o favor de Deus, o olhar de Deus, o cuidado de Deus. Deus não vai desprezar você se você se humilhar diante dele. Agora eu quero te contar o outro lado da moeda. Quando alguém não se humilha diante de Deus, quando alguém é soberbo, nariz empinado, pensa que ele é Deus, que ele é o dono da verdade, que ele é o tal, é preciso de Deus, porcaria nenhuma, que Deus, meu Deus está aqui. Uma vez eu vi um besta fazer isso, meu Deus está aqui, é minha grana, aqui eu compro, aqui eu faço o que eu quero. Isso. Porque soberbo não é aquele apenas que você olha para ele e vê aqueles traços de orgulho. Soberbo é aquele que vive e diz: eu não preciso de Deus, eu não tenho que servir a Deus coisa nenhuma. Você mesmo que Deus colocou aí para ver o programa, você mesmo que Deus trouxe aqui essa noite, eu não preciso de Deus. Isso é soberba. Você sabe como é que Deus trata o soberbo? O humilde? Eu já te contei como é que Deus faz. Eu vou te contar como é que Deus trata aquele que não se humilha. Eu disse em termos gerais, ou nos humilhamos diante de Deus, ou o Senhor nos humilhará. Você sabe o que Deus faz? Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe o que significa essa palavra resistir? Que Deus enfrenta, Deus se opõe. Você já viu Deus se opondo ao homem? Você já viu o que a Bíblia diz acerca do homem, que é caco entre tantos cacos de barro? Você já viu um cara de bicicleta querer enfrentar um cara que está com Scania-Vabis? Pode vir. Você já viu essa? É um exemplo tão medíocre, mas é mais ou menos isso. Camarada vai receber um Scania-Vabis pela frente, porque Deus se opõe, Deus fica contra. Você sabe o que Deus faz com aquele que não se humilha? Deus tira
o que o indivíduo tem de melhor. Deus faz uma limpa no cabra. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que Deus opera isso, como é que Deus faz. É interessante. Rapaz, meu irmão, meu amigo que está aqui ou que está me assistindo, para com essa deidade humana, pensar que você é o tal, que não precisa de Deus, que Deus coisa nenhuma, isso é invenção de homem, isso é invenção desses religiosos malandro, vagabundo, que quer tomar dinheiro do povo. Então tá bom, você fique pensando assim. E te prepare, porque essa palavra aqui, ó, é fiel. Eu vou te mostrar como é que Deus faz, para você ter ideia. Você lembra de Lúcifer antes da queda? O querubim ungido? Ele servia a Deus diante do trono de Deus, o lugar mais alto. Ele servia. Aí Lúcifer, eu subirei até as mais altas nuvens e serei, né, semelhante ao Altíssimo. Ele estava no lugar alto. Você já sabe o que é que acontece com Lúcifer. Em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11, a Bíblia diz que Lúcifer, antes da queda, era o aferidor da medida. Você sabe o que significa aferidor da medida? É que antes da queda, Lúcifer era o expoente máximo de beleza, sabedoria e poder no reino de Deus. Se caso Deus transportasse qualquer um de nós para os tempos da eternidade passada, antes da queda de Lúcifer, e se eu e você chegássemos no reino de Deus, antes da queda de Lúcifer, e perguntássemos assim: Deus, quer me dar um exemplo máximo de sabedoria, beleza e poder? Deus diria assim: olhem para Lúcifer. Ele é chamado do aferidor da medida. Então, ele era o máximo em beleza, o máximo em poder, o máximo em sabedoria, e servia a Deus no lugar mais alto. Quando a soberba entrou nesse querubim ungido, a Bíblia diz em Isaías 14, do versículo 12 ao 14, ele diz: eu subirei até as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o Senhor diz: tu serás abatido até as profundezas do inferno. Deus arranca ele do melhor lugar. Ele era um ser belo e Deus tira a beleza dele, passa a ser um ser horrível. Ele era um ser sábio e agora só restou sagacidade. Ele era um querubim ungido, classe única, poderosíssimo. Não perdeu todo o poder, mas perdeu o poder. E um dia vai perder todo o poder, porque em Apocalipse diz que ele vai ser lançado no inferno para sempre. Você está vendo como é que Deus tira? É assim que Deus faz com o soberbo. Quando alguém não se humilha e não reconhece que ele é Deus, pode se preparar. Quando Deus se opor contra essa pessoa, vai limpar o camarada. Eu podia contar a história do rei Uzias, que você pode ler em casa, de 2 Crônicas 26, que foi um rei poderosíssimo, exaltou seu coração, transgrediu contra o Senhor e acabou leproso sem nada. Deixa eu aproveitar aqui nessa mensagem, não tem nada a ver com a mensagem, mas o pessoal fica perguntando algumas coisas. Eu vou fazer 2 conjecturas teológicas. Aí alguém diz assim: pastor, alguém que está em casa e alguém que está aqui, pastor, o senhor não leva mal? Se Deus é tão poderoso assim, por que ele não destruiu o capeta logo, não acabou com a raça desse miserável? E se Deus é tão poderoso assim, por que ter acabado logo com ele? Por que Deus não acabou logo com ele? Se Deus é tão poderoso, é mais do que ele, por que não acabou com ele? Eu aprendi na hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, que você pode fazer qualquer conjectura bíblica desde que não cometa heresia, desde que você não torça os princípios da palavra e contradiga com a sua argumentação. Então eu vou para 2 conjecturas teológicas. Por que Deus não destruiu o capeta de uma vez? Acaba com essa raça desse cão doido, ruim, esse miserável. Por quê? Analise comigo. Só se destrói alguma coisa
que você tem medo dela te atingir? Você só destrói alguma coisa se você tiver medo que aquilo possa te atingir e te derrotar. Isso aqui é a primeira verdade. A pior derrota que possa existir é o indivíduo que é derrotado assistir a vitória do outro e não poder fazer nada contra o outro. Sabe por que Deus não destruiu Satanás? Porque Deus sabe que Satanás jamais tem o poder de tocar no reino dele. E sabe por que Deus não destruiu Satanás? Para Satanás assistir que Deus é superior, infinitamente maior do que ele, e assistir a vitória do seu povo e do seu reino. A pior derrota que você pode infligir o outro não é a destruição do outro, é o outro assistir a sua vitória. É a pior das derrotas. A pior derrota é o outro assistir você ser vitorioso. Por isso que Deus não quis destruir o diabo. Você vai ver que eu sou superior a você. Você vai ver que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai assistir a minha vitória. Segunda conjectura. Eu estou no campo da conjectura teológica. Vocês estão entendendo? Segunda conjectura. Estou conjecturando, hein? Eu acredito que Deus não destruiu Satanás, porque eu acredito que Satanás desafiou Deus. Eu duvido que alguém possa te servir livremente. Se eu vou fazer um ser, e você vai poder perturbar, e você vai poder atacar, e eu vou te provar que um ser pode livremente me adorar e me reconhecer como Deus. Eu estou desconfiado que o capeta fica louco, porque ele era o querubim ungido, feito perfeito, sem pecado, exemplo de poder, exemplo de sabedoria, exemplo de glória, e ele abandonou tudo aquilo. Ele olha para mim e para você e diz assim: cheio de defeito, limitação, nós ficamos doentes, nós sofremos, estamos debaixo da lei do pecado. Satanás fica olhando para nós. A Bíblia diz que a nossa natureza é fraca, somos frágeis, mas nós estamos aqui dizendo: nós te reconhecemos, ó Deus, tu és o Deus verdadeiro, tu és o grande Deus. Satanás fica louco. Como é que pode um ser tão frágil reconhecer e adorar a Deus? Quando você abre a tua boca, quando você adora a Deus, Satanás é envergonhado e Deus é glorificado. Por isso a gente tem que aceitar a oração de Davi do Salmo 19, versículo 13. Senhor, não permita que a soberba se apodere de mim, então serei sincero e ficarei livre de grande transgressão. Aí você entende por que Deus não suporta a soberba, porque todas as vezes que Deus vê um homem soberbo, lembra a Deus o diabo. Humilhai-vos diante do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. A escolha é sua. 3. Ou você pertence à igreja de Cristo, ou não estará ligado a Cristo. Isso aqui é um outro princípio, é uma outra verdade. Ou pertencemos à igreja de Cristo para estarmos ligados a Cristo, ou não pertencemos à igreja de Cristo e não estaremos ligados a Cristo.
A Bíblia diz em 1 Coríntios 12:12 que nós somos um corpo. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Em Colossenses 1:18 diz que Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Em Efésios 4, versículo 15 e 16, diz que todo o corpo crescendo, ligado a Cristo, que é o cabeça. Essas analogias da Bíblia para você entender. Primeiro, nenhum membro do meu corpo sobrevive fora do corpo. Nenhum membro fora do corpo tem função. Nenhum membro, ou melhor, nenhum corpo pode funcionar se não estiver ligado à cabeça, porque é do cérebro humano que parte o comando de todas as coisas do ser. Essa história de dizer que, pastor, a minha igreja é a minha casa, eu lhe assisto, o meu culto é o Senhor que faz, aleluia, aí parece que vai alisar meu ego, sabe? O senhor não queira saber como a igreja é o Senhor na minha casa. Eu agora mando dízimo pela internet e estou esperando a Santa Ceia pelo Sedex. Primeiro que não tem igreja em casa. Segundo, que não chega a Santa Ceia, que é uma das ordenanças da igreja, por Sedex. A igreja é um conjunto de membros, porque é corpo, interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim. Um precisa do outro, o outro precisa de um, e todos precisam um dos outros, para que possam sobreviver e ter vida e subsistir. Portanto, querido, se você não quer participar da igreja de Cristo, você também não está ligado a Cristo. Pastor, eu ando por aí. É o crente avião. Vive voando. Voando. Um dia ele desce no aeroporto, que é uma igreja. No outro dia desce no outro aeroporto, que é outra igreja. E deixa eu aproveitar, já que Deus colocou você aqui e aí diante do programa, porque tem aqueles que são os super críticos. Nenhuma igreja presta porque nenhum pastor presta, e porque a membresia não presta, e porque essa igreja tem defeito. Eu não gosto dessa organização, porque aqui é assim, aqui é assado. E o que eu acho tão interessante é que ele não parou para ver que muitas vezes o maior defeito está nele mesmo. Louvado seja Deus, graças a Deus pela sua vida. Obrigado por você permitir que o nosso programa chegue até você. Espero que a mensagem que você ouviu sirva de bênção para a sua vida, porque a palavra de Deus ela só tem valor quando a gente pratica. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Como fazemos sempre, daqui a pouquinho eu vou orar por você, mas antes, nós temos aqui lançamentos de materiais que podem te abençoar e você abençoar outras pessoas. Vamos lá? Preste atenção. O Dr. Mike Murdock fez um trabalho extraordinário. 4 obras sensacionais. Sabedoria para homens de negócio através da Bíblia. Tudo com textos da Bíblia. Sabedoria para homens de negócios através da Bíblia. Sementes de sabedoria através da Bíblia. Textos para você usar de sabedoria para o seu viver, para as suas decisões. Sabedoria para mães através da Bíblia. É muito interessante. Textos para as mães. Muito. Só Bíblia. E sabedoria para os pais através da Bíblia. São 4 obras, todas elas baseadas na Bíblia, que vão te ajudar nessas 4 áreas. Sabedoria para homens de negócios através da Bíblia, sementes de sabedoria através da Bíblia, sabedoria para mães através da Bíblia e sabedoria para os pais através da Bíblia. Se você quiser levar, não precisa levar as 4. Eu vou dar 20% de desconto. Meu pessoal que é revendedor também pode te dar. De R$ 34,90, com 20% de desconto, sai a R$ 27,92. Se você quiser levar os 4, porque
essas obras aqui são tão importantes para você, para te ajudar, baseadas exclusivamente na Bíblia, que eu vou fazer uma promoção que há muito tempo eu não faço aqui. As 4 obras, você paga em 10, sem juros, 10 de 11,17. É isso aí. Você vai pagar em 10 de 11,17. Se você quiser o CD do Nani e o playback, A Última Palavra, se você quiser o CD e o playback do J.A., Geração de Jesus, 3 livros novos, esse aqui quente, 7 regras sobre o dinheiro para a vida. Como assumir o controle do seu futuro financeiro. Estou dando 15% de desconto, os revendedores também podem te dar, de R$ 29,90 por R$ 25,42. O novo livro do T.D. Jakes, best-seller do New York Times, o jornal mais importante do mundo. T.D. Jakes, um dos maiores pregadores, Curando as Feridas do Passado. Esse aqui também eu dou 15%. Os revendedores também dão, de R$ 27,90 por R$ 23,72. E esse aqui é o livro número 2, espetacular. Mulher, viva intensamente seus relacionamentos. Lições de Mulheres do Gênesis. É um livro diferente, onde as mulheres podem estudar, responder. Um livro espetacular. Esse aqui é o 2º volume dele, de R$ 32,90 por R$ 26,90. Vale a pena. Se você quiser esses 3 livros, você paga em 3 vezes. Se somar os livros com os 4 livros do Mike Murdock, soma, divide por 10 e aí você não paga nem despesa de correio. E eu estou fazendo uma campanha, a Bíblia, de estudo, de leitura diária. Querido, vamos lá, vamos ler a Bíblia nesse ano, gente. Como é que você pode ser um cristão verdadeiro e nunca leu a Bíblia toda? É a melhor Bíblia de leitura diária do mundo. Ela não vem por dia, ano e mês. Ela vem do 1º ao 365. É você que anota, ok? Se você falhar um dia, quer dizer, você vai anotando o dia que você vai ler. Todo dia, uma das passagens, você tem um estudo. É fenomenal essa Bíblia. É para você dar de presente, é para a tua família. Ela custa R$ 69,90. Eu dou 30% de desconto, tá? Ela sai a R$ 48,93 e você paga em 3 vezes, ok? Porque o que nós precisamos é a palavra que é vida, que blinda contra o pecado. Olha, é uma Bíblia fenomenal. Vale a pena. Vamos lá. Não é por causa de vender, não vai mudar nada para mim. Leia a Bíblia. Em um ano você lê a Bíblia toda, passagens condensadas do Antigo, Novo Testamento, Salmo, Provérbios. É espetacular. Mais de 200.000 Bíblias já foram vendidas. Está faltando você. Adquira para a sua família, ok? Vai ser benção. Entre em contato conosco, 0 operadora 21 21 87 7000. 0 operadora 21 21 87 7000. Um outro telefone, 0 operadora 21 2598 2019. 0 operadora 21 2598 2019. É de segunda a sábado, de 8 da manhã às 7 da noite, ok? Pela internet, você pode adquirir qualquer material, tem mais de 400 produtos na internet, com qualquer cartão também pela internet. www.editoracentralgospel.com www.editoracentralgospel.com, ok? Já volto para orar e abençoar a sua vida. Vitória em Cristo. Volta já. Vem aí o Congresso do Conselho de Pastores do Brasil, CIMEB, em Curitiba, de 8 a 10 de abril, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Rua Coronel Luiz José dos Santos, 2018, Boqueirão. Preletores, pastores, Silas Malafaia, César Augusto, Silmar Coelho, Jorge Linhares e, pela primeira vez no Brasil, o conferencista internacional Dale Bronner. Acesse agora o site do CIMEB e faça já a sua inscrição por R$ 40.
R$50 no boleto ou cartão de crédito. www.cimeb.org.br. E atenção, se você já é membro do Cimeb e está com sua anuidade em dia, você não paga inscrição. Para se cadastrar ou renovar a sua anuidade, acesse agora www.cimeb.org.br. Congresso do Cimeb em Curitiba, de 8 a 10 de abril. Cimeb, preparando você para novas conquistas. A Central Gospel traz para você a melhor Bíblia de estudo com aplicação prática no mundo. Bíblia de Estudo Matthew Henry. Através dela, você compreenderá com facilidade os textos da Palavra de Deus. Uma obra que rompe a barreira do tempo, chegando agora ao Brasil, mas que há 300 anos tem sido uma grande ferramenta para o Evangelho. Você nunca estudou uma obra como essa. Lançamento em março. Aguardem! www.verdadegospel.com. Seu portal de notícias nacionais e internacionais atualizadas a cada dia, mostrando o panorama do mundo em todas as dimensões. Atualidades do mundo gospel. Política, comportamento, saúde, entretenimento. Você antenado com o mundo 24 horas. www.verdadegospel.com. Notícias com compromisso. Curso Internacional de Teologia. Com os maiores nomes da história evangélica dos últimos tempos. T.L. Osborne, Reinhard Bonk, Jack Hayford, Joyce Meyer, John Bevere e muitos outros. Curso Internacional de Teologia, em março. Aguardem! Uma realização da editora Central Gospel. Inédito, sensacional, espetacular, para abençoar milhões de famílias brasileiras. Um seguro de acidente pessoal e residencial que lhe dá de cortesia exames, consultas e procedimentos médicos com até 65% de desconto e 60% de desconto em remédios. E ainda mais, até 3 dependentes à sua escolha também poderão utilizar as cortesias do seguro. E tudo isto por apenas R$ 9,99 mensais. É isto mesmo, R$ 9,99 mensais. Um seguro de acidente pessoal e residencial dá de cortesia exames, consultas e procedimentos médicos com até 65% de desconto e 60% de desconto em remédios por apenas R$ 9,99 mensais. Ligue agora mesmo para 0 Operadora 11 3777 1919, 0 Operadora 11 3777 1919 ou acesse www.redeabençoadora.com.br. Um projeto da Zurich Seguros, uma das maiores seguradoras do mundo, com o apoio da Associação Vitória em Cristo. Ligue agora 0 Operadora 11 3777 1919 ou www.redeabençoadora.com.br. Válido para pessoas entre 16 e 70 anos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único mediador. Olha aí, minha gente. Agora, som de chamada do telefone com minhas mensagens. É só você mandar um SMS para 5656 com a palavra Silas. Você pode escolher uma das mensagens e ganhar almas para Jesus. O Senhor da vida, o Senhor da salvação. Pode crer, pode ter certeza que Jesus ama você. Como sempre fazemos, nós encerramos o programa orando. Cremos no poder da oração. Eu recebo e-mails, eu recebo cartas, telefonemas de gente abençoada. Não é por minha causa, pode ter certeza disso. É por tua causa e porque Deus é bom. Deus é misericordioso, Ele conhece a limitação humana e a nossa necessidade.
E quem sabe, Deus quer te responder. Você está me assistindo aí e de repente, nem estava programado. Deus tem uma bênção e tem um milagre para você. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está assistindo esse programa. Quem sabe alguém que de repente, mas guiado pelo Teu Espírito, está sintonizado nesse programa, porque Tu tem um propósito, Tu tem uma resposta. Manifesta o Teu poder, a Tua graça salvadora, o Teu amor e a Tua misericórdia. Responde, ó Deus, à oração, ao clamor do aflito. Tu és o Deus da misericórdia, o Deus de toda consolação. Em nome de Jesus eu repreendo o mal, eu repreendo as enfermidades, eu repreendo o poder das trevas. Eu declaro a bênção, a saúde e a vitória no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até o próximo programa, querendo Deus. Este programa não pode parar. Seja um parceiro ministerial. Estamos pregando o Evangelho de Cristo no Brasil e no exterior e precisamos da sua oferta. Seja um parceiro ministerial. Ligue para a 0 Operadora 21 21 87 7000 ou envie-nos uma oferta para Associação Vitória em Cristo, Banco Bradesco, Agência 0663-7, conta corrente 92177-7. Que Deus te abençoe.